Eu estava dizendo aqui, boa noite, Isabel. Boa noite, Muito obrigada pela tua presença. A gente sabe que aqui, você pegou trânsito aqui na Paulo Passeio, né? Esse horário realmente é complicado, né? Eu estava aqui perto no consultório, mas assim, fui para casa, dei janta e voltei. Nós sabemos que mulher tem segunda e terceira jornadas, né? E eu tava dizendo aqui para eles, e eu até vou começar a falar sobre isso, não sei se você acompanhou uma moça que se jogou da passarela. Ela era funcionária, acho que é funcionária pública, trabalhava num postinho médico e tal, e ela se jogou da passarela, se suicidou. E eu conversando com uma amiga, essa amiga falou que ela estava enfrentando uma depressão e tal. Depressão leva ao suicídio? Sim. Totalmente. É um perigo. É fatal, é um perigo. Eu me dá medo isso, e eu não sei se você percebe, as maiores perguntas, eu não sei se você acompanhou, foi nesse sentido, né? Me perguntaram se depressão leva ao suicídio, você respondeu que sim. E me fala uma coisa, a depressão com um tratamento psicológico bom e um tratamento espiritual, o psicólogo ele indica também ou são duas coisas totalmente diferentes? Olha, trabalhar a espiritualidade é uma coisa muito diferente de trabalhar a religião. Assim, as pessoas às vezes acreditam porque são levadas a acreditar pela falta de conhecimento. Então, a gente não, o psicólogo não é o papel dele fazer a função da religião. Nos é vetado pelo Código de Ética fazer esse tipo de veiculação com a religião. Psicologia é ciência, é trabalho e é técnica. É outra coisa. É outra coisa. Então, nada tem a ver com a religião. Ajuda muito você ter espiritualidade, mas não religião. Outra coisa. Espiritualidade é outra coisa. É outra coisa. Então, gente, olha aí. A Adriana Oliveira, um beijo, Dri. Ela pergunta o seguinte: tratamento com psiquiatra resolve totalmente o problema da depressão ou não? E fazer terapia junto com o tratamento resolve? Com o tratamento psiquiátrico? Na realidade, hoje é um tratamento em equipe multidisciplinar. Pode ser até psiquiatra, né? Na realidade tem que ser psiquiatra, porque precisa de medicação. É uma doença como qualquer outra, como pode ser alta taxa de glicemia, diabetes, mellitus, qualquer outra doença. É uma doença que tem que ser tratada com medicação, não tem jeito. Mas me diga uma coisa, muita gente diz que não é, que é um estado, né? Que não é doença. Então não tem nada a ver, não, é doença. É doença. Trata-se com medicação e com terapia. E grande parte dela dá afastamento do trabalho. Esse é o grande... Como comprovar que aquela pessoa está com a depressão? Existem casos, por exemplo, assim, fácil o diagnóstico rápido da depressão, na realidade, faz com que ela seja tratada de maneira rápida e eficaz. Tá? Às vezes depende do indivíduo. Como é que ele assimila a medicação? Outra vez demora de 3 ou 2 semanas para assimilar determinado tipo de medicação e vai absorver o organismo até 6 meses, 1 ano ou 2. E não se pode parar a medicação alguma. Sempre com acompanhamento psiquiátrico de mês a mês. Mas então a depressão ela é uma coisa que não vai ter cura. Você vai tratar para que aquilo não se instale, né? O papel do psicoterapeuta é esse. Trabalhar com a doença. Com a doença. Sim. Me diz uma coisa, aquela coisa da pessoa querer às vezes mudar, eu quero uma mudança, eu digo até por mim, eu rejeito mudança. Não sei o que acontece comigo, mas falou em mudança, eu ainda tenho aquela coisa, mudo, mas eu demoro um pouquinho para mudar, porque eu tenho uma dificuldade em aceitar mudanças. Eu já sei que eu sou assim. Você acha que esse tipo de coisa assim, eu não aceito mudança, ou se me acontecer alguma coisa, é um passo para a depressão? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Gente, a depressão é uma doença, tá? Já foi comprovado cientificamente que existe uma degeneração do cromossoma, né? Já foi captado o cromossoma, que é o 3p 25.26, quer dizer, é um tipo de cromossomas. Só que até a ciência localizar mesmo, diagnóstico preciso, depende de cada indivíduo como é que reage à medicação.
Então, mas aí não tem um exame específico, né? Não, só de cromossomas, que poucas pessoas têm acesso. Porque nós sabemos que a situação é tão... Deixa eu só um minutinho. Cláudia Scarione é anunciada, a pessoa deixa pistas que vai cometer suicídio. Beijo, Cláudia Scarione, minha linda. Ela está perguntando se quando a pessoa vai se suicidar, ela deixa algum aviso, né, de que... São 2 sintomas quando a pessoa está com depressão grave, tá? Esses 2 sintomas costumam ser aqui, aquela sensação de tristeza, de choro constante. Tristeza, eu falo tristeza, todos nós podemos ter. Mas muitas pessoas têm aquela questão de, eu tô deprê. Deprê é uma coisa, vamos dizer, eu tô diabética. Então, é uma falta de quê? É um preconceito pela doença, tá? É o preconceito que gera a dificuldade de a gente diagnosticar a doença de maneira rápida e precisa. Porque esse negócio de eu tô deprê, às vezes nem a própria pessoa, porque ela não se identifica, né? Claro, depressão, gente, deixa a pessoa catatônica, sem vontade de viver, sem vontade de levantar da cama, sem aspecto pessoal, tá? Leva a pessoa em estágio, mesmo assim, no começo, a gente pode diagnosticar um começo de depressão, às vezes com um simples hábito, você pensa a pessoa totalmente sorridente, nossa, maravilhosa, linda, aquela energia, tudo legal, aí depois ela faz um esforço enorme para conter essa situação. Ela tem medo de ser descoberta. E esse estágio é o principal que ela precisa pedir ajuda. Porque esse daí seria, no caso, ela já teria identificado e ela Sim, tenta... ela tenta esconder que ela tem aquilo. Né? Exato. Quais os sintomas, o início de sintoma para um depressivo? Ele inicia não querendo se olhar no espelho, ele não inicia não querendo sair. Como que funciona assim, isso? Ele começa não querendo sair, isolamento social, apatia, a falta de apetite, insônia ou muito sono. Tá? Ele causa as duas partes. E me fala uma coisa, você falou que falta de apetite. Sim. Mas eu já li alguma coisa a respeito de que às vezes... A compulsão alimentar? Aumenta. Sim. Pode aumentar e pode diminuir, como o sono. Eu estava lendo alguma coisa de depressão atípica, que diz que é mais ou menos isso. A pessoa come e como se fosse compulsivo. Para justamente compensar alguma coisa que ela acha que precisa. Que ela está tentando compensar algo. E tem diferença entre essa compulsão, a pessoa simplesmente só está compulsiva comendo muito porque está ansiosa, tem diferença com a depressão. Uma coisa é você estar ansiosa e comendo um pouco, não é sempre depressão, então. Não, né? Pelo amor isso é transtorno de ansiedade. A compulsão é transtorno de ansiedade, é outra coisa, que leva também à depressão. Que leva, ou seja, Sim. se não tratar... Exatamente. Se não tratar, como que tá? Porque eu vejo a depressão e vejo outras patologias que psicólogo e psicoterapeuta tratam, eu vejo como questão de saúde pública. Sim, né? Há muito tempo. Muito tempo. Tem gente que prefere não falar, fala que é doença de fresco e tal, mas a gente sabe que não é. Por isso que justamente, o que acontece? Quando começa a acontecer com o homem, a dificuldade é maior do diagnóstico. Porque a dificuldade de aceitar aquela sensação de que é fracote, né? É frescura, é besteira. Não coincide. Então ele luta com ele mesmo para não aparecer nem transcender o que ele sente. E esse é o perigo. Sim, ele fica limítrofe. E aí, me diz uma coisa, tem homens, a mulher eu não sei, mas os mulheres também ainda usam muito preconceito com isso. Usa, né? Porque não quer aceitar. Não quer aceitar. Não quer aceitar. E também por conta hoje o INSS, que nem você disse, que da causa, é causa de afastamento. Só que o INSS, se você juntar que você tem depressão, dificilmente ele te afasta. Porque ele vai entender que você tem que tomar um remedinho e vai melhorar. Não funciona assim. E não